muita coisa para a gente comentar, mas eu queria, antes de entrar nos resultados, Will, falar um pouco mais. O ano de 2022 tem sido um ano aí bem peculiar, né? Distinto até em vários aspectos, vamos dizer assim. A gente já viu, até você comentou aqui, né? A gente sempre fala dessa questão. A gente viu dados bons econômicos se tornando dados ruins e vice-versa. E eu li seu artigo, né, desta semana, achei a sua explicação fantástica sobre juros e a criptonita do mercado. Por sinal, né, para quem é jovem, que não entende muito de criptonita, aí você explica aí na hora de você fazer a sua análise, mas achei muito interessante porque você explica muito bem o efeito, né, que os juros estão tendo nos mercados. Inclusive, a gente viu aí, principalmente os yields desta semana também. Queria que você comentasse até um pouco mais sobre esses efeitos nas taxas aí também dos investimentos, dos yields, mas para a gente começar então aqui, né, falando um pouco mais sobre as possibilidades de investimentos, né, aproveitando essas oportunidades, queria que você explicasse um pouco mais sobre essa escalada dos juros, a criptonita atual aí em diferentes classes de ativos. Começando com os bonds, vamos começar com os bonds. Boa, exato. Para quem não lembra, né, o Super-Homem tinha um metal, um mineral lá que supostamente enfraquecia o Super-Homem e ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia ficar de pé praticamente, né? Que é a chamada criptonita, um metal verde fictício lá, enfim. E aí o que a gente tem visto no mercado nesse ano é algo parecido, né? Ao passo que a criptonita juros, ela aparece no mercado, ou a gente vê os yields dos títulos do governo americano subindo, tudo mais basicamente derrete, né? Eu estou falando das ações, estou falando dos bonds, o ouro, as commodities e aí, consequentemente, os mercados emergentes. Então, o que a gente tem de peculiar nesse ano é que esse aumento de juros trouxe uma correlação muito forte entre os ativos e uma correlação muito forte para baixo, né? Políticas monetárias normalmente são anticíclicas e dessa vez não. O Banco Central americano está fazendo uma política que ela é mais cíclica, ou seja, a economia está desacelerando e o Banco Central está ainda jogando juros para cima e jogando a economia ainda mais para baixo, tá? E por isso essa criptonita está presente no mercado. Nos bonds especificamente, qual que é o impacto? Dado que grande parte dos títulos aqui nos Estados Unidos eles são pré-fixados, né? Ou seja, você acorda uma taxa e hoje, né, e se os juros mudarem ao longo do prazo que você carrega esse título, obviamente que isso vai tornar o teu título mais ou menos atrativo. Vamos supor que eu e a Paula, a gente acorda aqui que eu vou pagar 4% ao ano para a Paula. Então ela tem um título que remunera ela 4% ao ano. Se a taxa básica da economia vai para 5, vai para 6, esse título que ela tem, que remunera 4, ele se torna menos interessante, porque você vai no mercado e consegue um título assim, a 6, tá? É exatamente isso que aconteceu nesse ano. Você tinha títulos emitidos há um tempo atrás, onde o juro era uma outra realidade, e todos os títulos eles sofrem essa influência de um juro mais alto que torna esses títulos menos atrativos, né? Por isso que o mercado de bonds também veio sofrendo. E aí, quanto mais longo o prazo, maior é o impacto. A gente fala da duration, que isso é o impacto de mais anos ganhando menos, digamos assim, né? Se você tem um juro que paga no mercado 5 e você tem um título que paga 4, se você carrega um ano é uma coisa, se você carrega 10 anos é muito mais tempo ganhando menos e, consequentemente, o preço desse título reflete isso, tá? Então, esse tem sido o efeito dessa criptonita no mercado de bonds. Will, ainda, né, diante desse cenário, apesar da gente já ver algumas pessoas acreditando aí que o Fed pode vir um pouco mais dovish, né, subir até 0,5 ponto percentual, mas mesmo assim a gente está vendo aí, né, que esses reflexos todos dos juros, como você muito bem explicou aí, a inflação ainda continua bem resistente. O último CPI americano veio forte, né, 8,2% na base anual, mostrando que não teve ainda, de fato, né, um arrefecimento ali, um reflexo dessa subida de juros do Fed, um arrefecimento dos preços, né? Mesmo com a política até então, né, mais dura ali do Fed. Quanto mais tempo a inflação fica no sistema econômico, mais difícil ela pode ser aí da gente conseguir se livrar dela, né? Pergunto isso porque os investidores precisam se antecipar aos fatos, inclusive ao ciclo de corte de juros, né? Muita gente já fala aí que pode ser que venha mais dovish, mas é necessário até estimar até onde os juros podem ir, quando efetivamente vamos nos livrar dessa criptonita. Exato, acho que esse é o ponto central assim, para o investidor que quer investir no exterior e
assim, buscar, obviamente, ter bons retornos, ganhar dinheiro, né, de fato. É por isso que o mercado fica especulando com essa chamada pivotagem, digamos assim, né, do Fed. Quando que o Fed vai parar de subir juros já seria um começo para, eventualmente, depois, em algum momento, reduzir juros, tá? 2 indicadores são super importantes, estão muito sendo acompanhados no detalhe, na lupa, aqui nos Estados Unidos, que é mercado de trabalho, ou seja, dados de emprego, e inflação, dados de preços, né? Os últimos dados, tanto do payroll quanto de inflação, eles vieram fortes, eles substanciam ou só reforçam essa necessidade de um banco central ativo e subindo juros. Por outro lado, você vê diversos indicadores que mostram uma desaceleração da economia americana. Gastos com imóveis cada vez menores, a confiança do consumidor ainda em patamares baixos, dados de atividade manufatureira mais fracos, empregabilidade no mercado, na indústria também diminuindo, ou seja, menos vagas sendo criadas e por aí vai. A meu ver, é uma questão de tempo, tá? Quanto tempo? Isso é sempre muito difícil falar. O que a gente viu, olhando historicamente, é que 6 meses antes de uma inflexão de política monetária, a Bolsa Americana faz a sua inflexão. Tá? Agora, claro, quando que vai ser a inflexão do Banco Central é que o mercado tem se perguntado, né? Que nem tu comentou, as apostas são de um aumento de 75 bases agora na próxima reunião, na semana que vem, no dia 2 de novembro, depois na reunião do dia 14 de dezembro, se não me falha a memória, mais aumentos de juros, e aí ainda não há consenso entre 50 bases ou 75 bases, e ainda um aumento em fevereiro, tá? Mas o mercado já antecipa tudo isso, tá? Não quer dizer que tem que esperar lá fevereiro para ver como é que vai ser a situação. Não, o mercado já veio antecipando, já colocando na curva de juros exatamente esta realidade. O que pode afetar negativamente o mercado são novas surpresas de mais juros para cima, tá? Então a gente segue acompanhando. E uma pesquisa recente do Bank of America Merrill Lynch chamou atenção para uma das preocupações entre gestores ou algo que poderia fazer o Fed pivotar, mudar sua política de juros, é eventualmente algum evento de crédito, né? O que é um evento de crédito muito de elevado risco, né? É eventualmente um banco quebrar, se especulou do Credit Suisse aí recentemente, eventualmente o sistema de pensão inglês colapsar, e aí isso obviamente levar algumas instituições junto consigo, enfim. Então esses eventos de cauda mais extremos, obviamente eles também têm um potencial de deprimir a economia e, consequentemente, acalmar o Fed na sua política de juros e retirar essa criptonita. Então, acho que, assim, no frigir dos ovos, a gente está cada vez mais perto, de fato, daquilo que a gente poderia chamar de bottom, né, de mínimas. Tá? Não tem bola de cristal, mas ao passo que os dados vão mostrando já uma desaceleração de inflação e atividade econômica, fica mais crível que a gente está cada vez mais perto, né, dessa inflexão. Inclusive, já vou fazer aqui, né? Quem quiser ler mais sobre este artigo, que é muito bom, né? Essa relação que o Will fez aí, os juros e a criptonita do mercado financeiro, é só entrar no nosso site da BMC News. Lá em cima tem Avenue, clica ali, só rapidamente você já vai ser direcionado. Eu fico sempre de olho aqui, porque, em geral, o Will sempre tem uma grande... Olha eu, aumentando meu volume aqui em vez de baixar. O Will sempre tem uma boa criatividade. Primeiro, ele faz muitas comparações com músicas. Agora, ele já tá partindo para os super-heróis, mas tudo bem. Vamos lá. Will, inclusive, o pessoal tá colocando aí na tela, antes de você entrar, já tinha colocado aqui também para falar um pouco mais daquele e-book que nós conversamos na semana passada, que você falou sobre os 5 motivos de se investir no exterior. O pessoal já deixou aqui na tela para quem quiser ler também, quem ainda não leu. Eu não vou dar muito spoiler, né? Eu falei pro pessoal ler e para poder tirar dúvidas, aproveita a sua oportunidade. Muito bom, por sinal. E trouxe algumas questões, né, que eu li depois ele com calma, alguns pontos que me chamaram ali muita atenção, né, são vários, mas só para a gente trazer aqui, principalmente, é ainda o medo das pessoas investirem no exterior, né? Você traz esse ponto aí, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Você fala que o brasileiro já está mais amadurecido, mas ainda tem ali aquela questão de achar que diversificar os seus investimentos no exterior é para quem tem muito dinheiro. Tem alguns tabus, né, em relação a investir fora do Brasil. E eu li agora um comentário aqui no chat, não lembro agora o nome de quem foi, mas a pessoa falou assim, ó, eu já abri minha conta no exterior pela Avenue, qualquer
maior resultado, né? Eu não vou falar aqui para não dar muito polêmica política, mas dependendo de se fulano entrar ou não, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá fora. Então, eu queria pegar esse gancho, trazer essa volatilidade que nós estamos passando aqui, uma, né, volatilidade por conta da eleição aqui no Brasil, os investidores ainda um pouco ali incertos com esse cenário, trazendo essa oportunidade de investir fora. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão, né? Se é realmente uma boa oportunidade agora, porque também a gente fala muito sobre inflação nos Estados Unidos, o Brasil está melhor economicamente do que os Estados Unidos e pode também trazer uma sensação de que não é uma boa oportunidade ir para os Estados Unidos agora. E ao contrário. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão sobre essa situação, se é realmente uma boa alternativa até de proteção para quem está aqui no Brasil, querendo realmente proteger sua carteira. Claro, Paula. Bom, dá para falar bastante coisa, né? Mas em relação especificamente a esse fato, né, do economia americana ter uma inflação alta, desacelerando e por aí vai, os receios que isso causa. Vale lembrar que a economia americana ela tem o impacto daquilo que acontece aqui reverbera, né, ecoa no mundo inteiro. Então, se de fato se os Estados Unidos entrarem numa recessão, isso é ruim para o mundo inteiro. Então não vai ser alocado 100% em Brasil que vai te proteger, né? Essa que é a realidade. A gente viu que em cenários de estresse extremo, normalmente o dólar tende a se valorizar frente ao real, você busca proteção, você busca segurança, o mundo faz isso e busca proteção e segurança nos Estados Unidos e não investindo em moedas emergentes, como é o caso do real. Agora tem um ponto, né, que eu acho que não precisaria nem se falar muito, mas que às vezes a gente tem que bater na mesma tecla, né, mas poxa, olha que bizarro, né, segunda-feira, Bolsa Brasileira cai 3% e o dólar sobe 3%, a grosso modo, arredondando aqui, né, então em um dia o brasileiro, ou se o cara investiu em Petrobras ou em Banco do Brasil, então foram 9%, 10% de perda nessas ações naquele dia especificamente, né. Veja que em um dia, o patrimônio de uma pessoa que investiu em ações de Petrobras ou Banco do Brasil, ele caiu 13% em dólar, né? Ou seja, o cara ficou 13% mais pobre em dólar, porque as ações da Petrobras caíram e o dólar ainda subiu, né? Porque um maluco resolveu dar um tiro na polícia, enfim, independentemente de tentar, sem discutir o caos em si, mas isso já aconteceu várias vezes, né? E esse que é o problema, esse que é o risco e a importância da diversificação geográfica, que você está sempre exposto a esse risco. O Brasil, que a gente nunca sabe como que vai ser amanhã, a gente já teve o Zé Trovão praticamente parando o Brasil com greve de caminhoneiros, né, um cara chamado Zé Trovão, né? A gente já teve o Bolsonaro brigando com o Rodrigo Maia, a gente já teve eventualmente um estresse de mercado com a expectativa de que o Paulo Guedes pudesse sair do governo Bolsonaro. A gente já teve tantas outras coisas, corriqueiramente o Wesley Day, né? No Wesley Day, bolsa 10% para baixo, dólar 10% para cima, 20% em um dia o brasileiro ficou mais pobre. Então, para isso, né, por isso que é extremamente relevante, fundamental essa diversificação geográfica. Você investir em dólar e buscar ganhar dólar mais 3, dólar mais 4, dólar mais 5. Lembrando que sim, a fotografia desse ano ela não é boa, né, para quem investiu em ações nos Estados Unidos, por exemplo, mas e esse é um viés, né, que os investidores sempre têm, o viés, o framing bias, que a gente fala em inglês, né, aquele viés de olhar só esse pedaço e perpetuar e dizer que é assim, e não esquecer de olhar o filme, né? Se você olhar o filme, né, qual que foi o desempenho do S&P 500 em 10, 15 anos, 5, 10, 15 anos, compara ele mesmo com o Ibovespa em dólar, né, para você comparar laranja com laranja. Então, assim, o investidor pode estar olhando muito esse pequeno espaço, esse curto prazo. Vale lembrar que o mercado americano, mais de 100 anos, instituições fortes, já atravessou guerra, já atravessou inflação bem mais alta que as que a gente vê hoje, juros mais altos do que a gente vê hoje, recessões e por aí vai. Então, por esses motivos, né, é importante para a diversificação do risco, país, e aí a gente tem uma eleição pela frente que, a meu ver, independentemente de quem ganhar, você tem uma conta fiscal para pagar em 2023, que pode afetar a economia, e muita gente não está falando disso. Então, e para fugir desses eventuais eventos que volta e meia acontecem, que são de cauda, mas que no Brasil a cauda é gorda, né? Assim, porque volta e meia acontece esses eventos, né? De um cara sair atirando a polícia, isso afetar o mercado, uma declaração torta daqui e dali. Para você tem que buscar a diversificação e uma alocação global através do acesso ao mercado americano.
Uhum. Bom, Will, deixa eu trazer aqui agora para nossa conversa, Marco Saravalli, chegando aqui para o nosso papo de hoje. Muito bom dia para você, Saravalli. Bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Débora. Bom dia, Will. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Fazia tempo que a gente não se falava, Saravalli. Então. A gente vai se encontrar daqui a pouquinho, né? Dizem aí as fontes, né? Corredores do mercado financeiro. Fontes. Mas daqui a pouquinho a gente tem uma reunião fechada lá na Avenue, começo de novembro. Ô Will, até você que gosta de música, tá lembrando de uma música que diz que o Will Castro Alves é do povo, assim como o céu é do avião. Você conhece essa música? Eu ouvi a vida inteira essa piada. A praça é do povo, como o céu é do condor. Castro Alves. O Will Castro Alves é do povo. Ô Will, até vou pegar uma pergunta aqui da audiência para a gente discutir um pouquinho mais essa temporada de balanço, alguns cases específicos que acho que vocês estão na ponta da língua acompanhando. Inclusive, o Tony, que está aqui na audiência, disse que é cliente da Avenue, mas a informação aqui é para todos, né? Perguntando um pouquinho sobre Microsoft, um pouquinho das expectativas, e eu queria que você pudesse falar tanto do micro, mas também da situação macro, porque a gente começa a entrar naquelas discussões, né? Será que essas companhias surfaram muito esse ambiente de 2009, 2019 por conta desse excesso de liquidez, né? Criação, né? Investimento, tecnologia, será que começa a ficar um pouquinho mais escassa? A gente tem essa preocupação? Ou não, o inverso, né? A Microsoft sempre foi aquela companhia que falaram assim, o Windows não vai mais existir, né? Não sei se você lembra algum tempo atrás, né? A gente não vai ter mais... E eles se reinventaram, né? E muitas vezes surpreenderam positivamente. Então, acho que essa é a discussão. Depois a gente tem outros cases, né? Para discutir, mas a principal dúvida aqui do Tony e da audiência é em relação que acho que é a informação que preocupa tanto a companhia, mas principalmente quem também está no índice, ou o inverso, né? Como você está falando, será que realmente é a hora de voltarmos a olhar para esses cases? Porque são cases também muito bons. Eu acho que a maioria deles em comum estão gerando caixa, né? Talvez um mais ou menos, mas eles têm características de serem fortes geradores de caixa. Enfim, a pergunta aqui do Tony em relação a resultados da Microsoft, a opinião de vocês. Boa, vamos lá. Eu acho que tem coisas bem importantes e vale a pena sempre distinguir, né? Aquilo que o Saravalli falou é o seguinte: Juro zero nos Estados Unidos incentivou um boom de empresas de tecnologia dos diversos tipos, diversos segmentos. Empresas, às vezes, muito sem um modelo de negócio bem definido ou sem uma perspectiva de se tornarem, de fato, lucrativas ou geradoras de caixa, elas se mantinham, se perpetuavam exatamente porque there is no alternative, né? Uma expressão que tinha que você vai investir a juro zero? Não investe. Então é melhor colocar numa empresa que ainda que não tenha perspectiva, mas o fato dela crescer, enfim, ela acaba tendo um valor de equity, ainda que não tenha um valor de dividendo ou de fluxo de caixa, né? Porque ela vai se valorizando, muitas pessoas estão usando e por aí vai. Citaria como exemplos, né, casos que até hoje não são lucrativos, né? O Uber, desde que veio para a bolsa, nunca deu lucro, né? Até hoje o Uber financia, né, através seja através do equity, né, quando abriu o capital, seja através de financiamento, enfim. Snapchat, a mesma coisa, Spotify, Airbnb, são empresas que ainda estão longe de encontrar lucratividade, e surfaram e se aproveitaram desse bom momento aí com juro baixo. Agora obviamente tem uma dificuldade um pouco diferente. Já quando você pega Apple, Microsoft, Amazon, Google, é outro case, tá? No caso específico da Microsoft, ela reportou um resultado aí que bateu as estimativas tanto de receita quanto de lucro, ou seja, vieram melhores do que o mercado estava esperando. Só que você teve uma luz amarela ali, digamos assim, no resultado, que foi o principal vetor de crescimento da Microsoft nos últimos anos, vem sendo, né, o Azure, né, que é o sistema de cloud computing da Microsoft. Você tem o AWS da Amazon, você tem o Azure da Microsoft, a Google correndo atrás do prejuízo com o Google Cloud, mas Amazon e Microsoft são mais dominantes, digamos assim, nesse mercado. E ela vinha crescendo, o Azure ele vem crescendo já há bastante tempo a taxas acima de 40% todo ano, tá? E aí agora neste trimestre as receitas do Azure especificamente, que é essa parte de cloud computing da Microsoft, cresceu 35%. Mas 35 é coisa pra caramba, né? Ainda mais uma base grande. Sim, de fato é.
Mas como são empresas de crescimento, né, quando a empresa deixa de ser de crescimento, o mercado começa a reavaliar qual que é o múltiplo justo para ela, né? Então foi um pouco disso, né, esse impacto, apesar de um resultado melhor do que esperado, a ação caindo hoje. Já vale lembrar, isso que tu comentou é super relevante, né? Muita gente apostava numa queda da Microsoft, que ela estava meio ficando para trás com Windows e por aí vai, mas hoje o Microsoft Cloud, de uma forma maior, né, que considera tanto o Azure quanto todas aquelas assinaturas comerciais do Office 365, LinkedIn, Dynamics 365, enfim, já ultrapassou 50% da receita da Microsoft. E nesse trimestre ela ainda teve também impacto negativo de supply chain, de cadeia de suprimento, um mercado de PC mais fraco também, vendeu menos PCs, é verdade, isso também aí tem um pouco a ver com a pandemia, aí sim, mas eu diria que é muito mais, o impacto negativo na Microsoft hoje tem muito mais a ver com esse sinal amarelo que foi uma desaceleração, né, do crescimento da Azure. Muito bom. E o recado final, né, para o investidor, já também traduzindo o macro com o micro, como você falou assim, pô, a gente tem um cenário ainda de aumento de juros, mas parece que grande parte está precificado. E se a gente olhar pelo menos pelas últimas quedas, né, do S&P 500 nesses ciclos de bear market, parece que pelo menos teria pouco espaço, né, se a história se repetir, pouco espaço para quedas muito fortes a partir desse patamar. Mas olhando para as empresas, para o que vocês já têm acompanhado, depois a gente vai falar aqui de outras empresas, como o próprio Google, né? Mas o que vocês já têm acompanhado nessa temporada de balanços? Será que o mercado já está ajustado, né, para esse, como você falou, vindo resultados aí acima das expectativas e a gente começa a engatar, de repente, uma tendência de valorização para o S&P 500 em 2023, na medida de que talvez a gente tenha aumento de juros, acho que contratado, mas em algum momento esses juros devem se estabilizar e o mercado começar a precificar talvez a possibilidade de queda lá na frente, que seja final de 23, 24. Então, olhando para os fundamentos, né, para o fluxo de caixa da Microsoft e outras companhias, como é que vocês estão vendo os preços dos ativos aí para os clientes da Evelyn, enfim, para todo mundo que está operando o mercado de ações aí? Depois a gente fala um pouquinho de bons, de Apple, outras companhias, mas unindo esse macro com o micro, qual que é o recado que você tem visto nessa temporada de balanço? Aquilo que você comentou é, de fato, a gente não sabe até onde pode ir uma queda, né? Se a gente tiver uma recessão mais forte, sim, aí poderia sofrer, aí poderia haver perdas maiores, obviamente, quedas maiores. Por outro lado, historicamente o S&P fez mínimas quando a economia estava em recessão, então se de fato a economia estiver em recessão, provavelmente vai ser ali que a gente vai ver as mínimas do S&P, só você pegar, tem um gráfico que compara isso, o histórico do S&P e recessões. E olhando para as empresas, o que a gente vê hoje, diferentemente de 2008, é um cenário, e aí por isso tem tendo uma demanda muito grande por bonds, né? Eu sei que os brasileiros gostam de investir em renda fixa, a gente fez algumas campanhas nesse sentido para divulgar, que é uma coisa nova na nossa plataforma. A gente ainda não tem, na verdade, em plataforma, é um mercado de balcão, né? E com mínimos maiores, a partir de $10 mil de investimento mínimo. Mas tem tido uma procura bastante grande por bonds, e eu acho isso interessante e saudável, porque essa queda que a gente viu toda nos preços dos bonds, né, ou seja, os yields subiram, os preços corrigem com preços para baixo, e aí, consequentemente, você tem yields hoje que você não encontrava há muito tempo no mercado americano. Lembra que até pouco tempo atrás, a Treasury ela rodava a 0,25 de juros, né? Então, mesmo uma empresa de elevado risco, considerada high yield, ela pagaria para se financiar por ano algo em torno de 4%. Hoje uma empresa high yield está tendo, assim, os yields de títulos high yield, que a gente chama, né, estão na casa de 8 a 9% de remuneração em dólar, né? Então é aquele compounding que se torna favorável, né? Você carregar dólar mais 8 durante um bom tempo, dólar mais 7 durante um bom tempo, me parece algo bem interessante. É quase comparável a um IPCA mais 4, IPCA mais 5, né? Muda o indexador só. E você tem yields bem interessantes no mercado de bonds. E olhando para a saúde financeira das empresas, a gente tem visto que todas aquelas métricas, né, de quanto a empresa gera de caixa sobre aquilo que ela paga de juros, por exemplo, né, coverage rate, interest rate, enfim,
todas elas estão bastante elevadas, tá? As empresas têm tido caixa, mesmo setores mais cíclicos e mais arriscados, setor de petróleo, por exemplo, as empresas pararam de investir e se concentraram em pagar dívidas e dividendos. Então, hoje você tem uma saúde financeira das empresas muito boas, que fornecem ela a capacidade de atravessar esse momento adverso e continuam pagando suas dívidas e rodando normalmente, tá? Então, claro, eu acho que houve uma reprecificação de bolsa como um todo por conta de um juros mais alto, mas olhando saúde financeira, em geral, para as empresas que têm um modelo de negócio gerador de caixa, enfim, é super tranquilo, tá? Obviamente que quem vem sofrendo mais são aquelas empresas que não tinham esse modelo, né, de, como que o Spotify vai de fato ganhar dinheiro? Até hoje ele nunca conseguiu ganhar dinheiro fazendo o que ele faz, né? Como é que fica olhando para frente? Essas empresas têm sofrido mais, Snapchat também, outras empresas do setor de tecnologia têm tido essa maior dificuldade porque não tem modelos de negócio gerador de caixa, como é o caso, por exemplo, de Google, Microsoft, ainda que elas estejam também sofrendo por desaceleração. Uhum. Ô Will, só uma última pergunta aqui. A gente sabe que seu tempo é super corrido, escasso, né? A gente sempre agradece muito a participação, mas só para, se você tiver uma outra companhia, é lógico que a gente sempre alerta aqui das companhias mais próximas do nosso dia a dia, Microsoft e Google, mas até esse momento, temporada de balanços, mais alguma companhia que te chamou a atenção, ou no lado negativo, ou no lado positivo, né, dos resultados, que você queira deixar um alerta aqui, talvez possa estar chamando a atenção em termos de preço, né, para a gente fazer esse final aqui dessa temporada de balanço. Não terminou ainda, então, mas só para a gente, até esse momento, que te chamou a atenção nessa temporada. Não, tem várias empresas, Saravali, que a gente acompanha, que é super interessante, né? Você pega, falar em geral, várias, assim, citado do que eu vi dos resultados, né? Coca-Cola, impressionante, né? Os caras aumentam o preço, então eles conseguem compensar a perda que eles têm de receita com um dólar mais forte no mundo inteiro, né? O cara vende a Coca-Cola em euro, ele transforma isso para dólar, vale menos. Em libra, vale menos. Em ien, vale menos. A mesma coisa, né? Só que aí o que ele faz? Ele aumenta o preço, as pessoas pagam e compensa tudo. A receita da Coca-Cola cresceu 11%, com volumes crescendo 4%. Né? Então, ou seja, foi feito o preço ali e as pessoas continuam comprando, continuam consumindo, Coca Zero, destaque de venda, enfim. Mas é uma empresa que já negocia múltiplos elevados, enfim, exatamente por essa segurança de atravessar esse momento mais tranquilamente. Né? Aí você vai para Google, o negócio de ads do Google, que é o principal, né, que é o que manda no Google, tanto no YouTube quanto no Google, realmente sofreu desaceleração, né, as empresas estão otimizando recursos, estão gastando menos em publicidade também, e o Google sofreu na veia isso, não tem como, né, o Google sim mostra que tem um modelo de negócios resiliente, mas no sentido de conseguir continuar gerando caixa, mas extremamente cíclico. Né, ou seja, passa que a economia desacelera, o Google sente na veia essa desaceleração. Tanto é que o CEO Sundar Pichai falou em otimização, eficiência, e aí fala-se, obviamente, em redução do número de pessoas, né, de demissões no Google. O que mais? Hoje pela manhã a gente teve o resultado da Boeing, que apesar de uma perda bastante forte aí com na sua linha de defesa, enfim, basicamente ela tinha contratos com o governo americano a um preço fixo, e aí na hora de entregar o tanque e algumas aeronaves, ela viu que os custos tinham subido muito e ela já tinha esse preço fixo, então ela teve que reportar uma perda. Mas apesar dos pesares, a Boeing conseguiu gerar caixa e tem boas perspectivas, passado aquele momento horroroso, né, veio o Covid, travou tudo, 737 MAX, 2 acidentes, caíram, enfim, então a empresa vem numa toada aí de reestruturação. O que mais que dá para falar? Ontem a GM surpreendeu positivamente, vendendo bem também, as montadoras têm surpreendido, acho que também por conta de uma revisão para baixo, né, estimativas de mercado em geral tinham sido colocadas bem para baixo e as empresas estão conseguindo superar essas perspectivas mais pessimistas. Tá? Então acho que assim, tem sempre alternativas, o mercado americano é muito amplo, teve a Tractor Supply, que é uma empresa de varejo rural, por exemplo, que vem surfando muito bem, assim, achou uma avenida de crescimento, tanto no e-commerce ali, quase que descorrelacionada da economia. Impressionante como algumas empresas conseguem isso, né? Conseguem, mesmo nos cenários difíceis, achar suas avenidas de crescimento, enfim, e eu acho que essa é a beleza do dinamismo da economia americana.
e tem muitas empresas aí, e depois das quedas, que hoje negociam a múltiplos, especialmente em mid caps e small caps que tu gosta, tem bastante coisa super interessante. Maravilha. Will, tem duas perguntas aqui no nosso chat. Primeiro, o Antônio Bulhões, que já tinha feito a pergunta e você respondeu, sobre Microsoft. Ele está só primeiro, assim, agradecendo, falando obrigada pela resposta. Perguntou se você acredita que esse gap de baixa hoje de 7% na Microsoft será facilmente fechado. Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a outra. Boa. Então, eu acho que é normal essa repercussão do mercado. Ficou essa dúvida, esse sinal amarelo, né? Poxa, será que a Microsoft não vai conseguir mais entregar aquele crescimento? Eu acho que em contraponto a isso, tá? Ela fez um movimento muito, como é que eu posso dizer, sagaz, né? Muito esperto, muito inteligente, né? A Microsoft tem cada vez mais entrando no mercado de games, né? Ela comprou a Activision Blizzard exatamente para achar essas novas vertentes, né? Ela tem o Xbox dela, enfim. Então, acho que é uma empresa que, enfim, já se reinventou, já provou que conseguiu se reinventar. O resultado não foi horroroso, tá? Não tem nada disso. A questão é que, de fato, é uma empresa que negocia hoje a múltiplos que são elevados, depois de toda a correção que a gente viu, né? Seja o múltiplo médio da Bolsa Americana hoje já está em 16 vezes lucro, a Microsoft negocia 25. Por quê? Porque é uma empresa realmente premium, geradora de caixa, muito boa, com histórico, com isso e aquilo, mas negocia patamar de múltiplo mais elevado. Quando entrega menos crescimento, acaba que a ação sofre mesmo, tá? Acho normal, me parece ser algo mais pontual do que... e obviamente, ela, ainda assim, ela sofre junto com o mercado como um todo, né? Tem sido um ano difícil, mas não achei nada absurdo, não. Will, agora outra pergunta, deixa eu só pegar aqui realmente o nome, foi do Artilheiro. Ele fala o seguinte: Will, tem alguma novidade sobre o fluxo de semicondutores, previsão de normalização? A gente falou até alguns dias atrás, né, dos Estados Unidos criando regras ali, inclusive de exportação ali, regras de exportação para tentar atrapalhar a indústria de chips e semicondutores da China. Não sei se é especificamente esse fato em si, ele só pergunta se você sabe, se você tem alguma informação sobre esse fluxo de semicondutores e alguma previsão de normalização. Nada, realmente segue essa guerra fria velada entre Estados Unidos e China. A Nvidia sofreu com isso, a AMD também. Óbvio que a Nvidia veio e falou que não seriam perdas materiais, enfim, até para tentar abafar um pouco, né, na ideia de não tentar dar muita repercussão para isso, mas segue, assim, o setor de semicondutores foi um que sofreu muito com toda supply chain, briga entre Estados Unidos e China, enfim, segue envolto nessas dificuldades. E a partir do momento também que se vendeu menos computadores no mundo, né, o mundo não é que deixou de ser online, né? Mas assim, a gente tinha virado completamente online, a gente para um pouco, começa a economia se reabre e isso obviamente também afetou as empresas semicondutores, mas não, infelizmente, sem nenhuma novidade positiva nesse sentido. Tá certo, Will. Obrigada, quero agradecer. Lembrando aí, né, o QR Code está na tela para quem quiser fazer aí o download do e-book gratuito, trazer informações importantes aí sobre investimentos no exterior. Como sempre, um prazer falar contigo, William Castro Alves. Obrigadão, gente. Desejo a todos aí um ótimo dia. Acesso o e-book, depois aí manda perguntas aí, pessoal da BMC também. É sempre bom saber o que vocês querem saber mais sobre o mercado americano. A gente vai construindo junto aqui. Tá certo. Obrigada, valeu, Will. Beijão, tchau, tchau. Gente, eu tava até tentando aqui.